Salve Maria! Vamos iniciar então recitando as 3 Ave-Marias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês devem ter percebido quanto eu prezo a pureza. Pelo livrinho que eu escrevi, Descobrindo a Castidade, vocês devem perceber que a pureza para mim é um assunto encantador. A castidade vai fazer com que nós vejamos a Deus face a face. Porém, permitam-me dizer que a obediência é ainda maior que a castidade. Como assim, padre? Os religiosos fazem 3 votos: pobreza, obediência e castidade. O maior deles é o da obediência, porque você se despoja da sua vontade. O segundo deles é o de castidade, porque você se despoja do direito de contrair matrimônio, de ter filhos. E o terceiro e último é o de pobreza, em que você se despoja do direito de ter propriedades. Mas o maior deles é a obediência. Os anjos não podem pecar contra a castidade, por isso o demônio nunca pecou contra a castidade. Qual foi o pecado de Satanás e daqueles que ele aliciou, retirando do céu com a sua revolta? Foi o pecado do orgulho. E qual foi a arma de São Miguel para combater o dragão? A humildade. Quem como Deus? Perguntou ele. Ninguém é como Deus. A criatura não pode igualar-se ao Criador. A obediência é expressão da humildade. A obediência é prova de amor e traz alegria. Vejamos como isso está escrito de maneira lapidar no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 10. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu observo o que mandou meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Prestem atenção. Jesus permanece no amor do Pai. Por quê? Porque obedece os mandamentos do Pai. O amor se traduz em obediência. E assim ele quer que nós obedeçamos a ele, para permanecermos no seu amor. E qual será o fruto deste amor e desta obediência? A alegria. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. O obediente tem uma alegria que os desobedientes não conhecem. A obediência é uma virtude maravilhosa, e foi por ela que Jesus salvou o mundo. Vejamos aqui o que diz a carta aos Filipenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo está preso
está escrevendo para uma comunidade que ele ama muito, a comunidade de Filipos, na Macedônia. E no capítulo 2 da sua carta aos Filipenses, ele diz: se existe algum conforto em Cristo, alguma consolação no amor, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria. Como? Deixando-vos guiar pelos mesmos propósitos e pelo mesmo amor, em harmonia buscando a unidade. Nada façais por ambição ou vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si, e não cuide do que é só seu, mas também do que é dos outros. Agora São Paulo vai dar o modelo de humildade. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no de Cristo Jesus. Como é que Cristo Jesus fez? Agora vem um hino. Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se. Outra tradução, esvaziou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. É o mistério da encarnação, pela qual Jesus esvaziou-se, renunciando à sua glória, a glória que ele tem com o Pai desde toda a eternidade. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, que obedeceu ao Pai, fazendo-se homem, eis-me aqui, Senhor, para fazer a vossa vontade, levou esta obediência até o extremo, até a morte e morte crucificado. Qual foi a recompensa da obediência de Jesus? Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Como foi esta exaltação? Foi pela ressurreição ao terceiro dia e pela ascensão ao céu. É assim que Jesus foi exaltado. Para que em nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. É a adoração universal ao nome de Jesus. E toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta foi a recompensa que Jesus obteve também como homem pela sua obediência. Mas ele não é Deus com o Pai? Na unidade do Espírito Santo? Sim. Mas então ele recebe ordens do Pai? Sim. Não são conselhos, não são recomendações, não são diretrizes, não, são mandamentos. E esses mandamentos ele obedece, e obedece até a morte. E a obediência dele como novo Adão cura a desobediência do primeiro Adão. A obediência de Jesus faz com que nós sejamos justificados. Como é importante obedecer! Tudo aquilo que se faz obedecendo tem um imenso valor. Aquilo que você faz por vontade própria tem um valor menor. Aquilo que você faz desobedecendo não vale. Porque Deus não se agrada daquilo que não seja obediência. Certa vez, Jesus estava dialogando com a samaritana na cidade de Sicar, no poço de Jacó. Isso está no capítulo 4 de São João. Era meio-dia. Os discípulos, que tinham saído para comprar alimentos, voltaram e disseram: Rabi, come! João 4:31. Mas ele lhes disse: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém lhe trouxe alguma coisa para comer? Jesus lhes disse: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou
e levar a termo a sua obra. Jesus se alimentava de fazer a vontade do Pai. A obediência era o seu alimento. Pasmem, se Jesus se alimentava de obedecer, como é que nós, pobres mortais, podemos ter um alimento mais nutritivo do que este? Obedecer. A obediência. Obediência é uma palavra que está fora de moda, porque se fala muito em emancipação, em empoderamento, em liberdade, em independência. Mas quem não aprendeu a obedecer ainda está muito imaturo, não aprendeu nada do cristianismo. Porque até Jesus, como homem, aprendeu com o sofrimento. Aprendeu o quê? Aprendeu a obediência. É uma coisa muito estranha, surpreendente, mas está escrita na carta aos Hebreus, no capítulo 5. Hebreus 5, 8. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência por aquilo que sofreu. Então, pelo sofrimento, que é uma escola, o sofrimento nos ensina coisas que nada na vida nos ensina, Jesus aprendeu a obediência. Claro que, como Deus, ele não tinha nada a aprender. Ele era onisciente, mas como homem ele aprendeu. Ele aprendeu o ofício de carpinteiro, por exemplo, e na cruz ele aprendeu, diz a Bíblia, a obediência. Que coisa linda, não é? Se até para Jesus, como homem, o sofrimento foi causa de aprendizado, imagine para nós. E se ele aprendeu algo lindo como a obediência, como nós não iremos aprender? O Evangelho da infância de Jesus, narrado por São Lucas, resume a sua estadia em Nazaré com uma única frase: era submisso a seus pais. Só. Mais nada. Obedecer é tudo. E o que você faz obedecendo tem um grande valor. E o que você faz sem obedecer, meus pêsames. Você pode ter as melhores intenções, mas de boas intenções, diz o ditado, o inferno está cheio. Pessoas que desobedecem com boa intenção não agradam a Deus por princípio. Vamos ver aqui o que Santa Catarina de Sena falava sobre a obediência ao Papa. Lembremos que Santa Catarina viveu numa época em que a divisão na igreja era uma realidade. Na época dela, houve o dolorosíssimo cisma do Ocidente, em que um Papa verdadeiro reinava em Roma e um outro Papa falso, um antipapa, reinava em Avignon. Que coisa mais triste, não é? Santa Catarina de Sena, porém, escrevendo a um governante de Milão, Bernabò Visconti, escreve nos seguintes termos: ainda que ele é o Papa, fosse um demônio encarnado, jamais devo levantar a cabeça contra ele. Sempre devo humilhar-me e implorar misericórdia. É a única maneira de receber ou participar dos frutos da redenção. Peço que nada façais contra o vosso chefe. A obediência, ela é maravilhosa, não é verdade? A obediência, ela é a chave da salvação. E eu tenho tanta pena daqueles que são ou se julgam heróis sem obedecer. Vocês conhecem o episódio de Saul e Davi. Davi defendeu
Saul e todo o povo israelita contra os filisteus, quando ele matou o gigante Elias. Mas depois Saul ficou enciumado, porque as mulheres foram para as ruas, dizendo e cantando: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul passou a olhar para Davi com maus olhos, tornou-se seu inimigo e planejou a sua morte. E foi ao encontro dele com seus homens para matá-lo. Davi teve que refugiar-se, tornou-se ele próprio um chefe de bando. Mas, por 2 vezes, Davi teve ocasião de matar Saul e não quis fazê-lo. Vamos ver uma delas, 1 Samuel, capítulo 24, versículos 5 a 7. Davi levantou-se e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Isso aconteceu numa gruta do deserto de Engadi. Depois disso, o coração lhe batia fortemente, o coração acelerado, da consciência moral gritando, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: que o Senhor me tenha como abominável, se eu fizer isso ao ungido do Senhor, levantando a mão contra ele, porque ele é o ungido do Senhor. Que coisa, hein? Davi mostrando uma reverência imensa para com Saul, que o perseguia de morte e injustamente, porque ele era o ungido do Senhor. Outra vez Davi penetrou no acampamento de Saul, que o perseguia, e encontrou o rei dormindo, com sua lança cravada no chão ao lado da cabeceira. Vamos ler 1 Samuel 26, 8 a 11. Abisai disse então a Davi: Deus entregou hoje o teu inimigo nas tuas mãos. Permite-me que eu o encrave no chão, de um só golpe, com a sua própria lança. Não será necessário um segundo golpe. Mas Davi respondeu a Abisai: Não o faças perecer. Quem levantaria a mão contra o ungido do Senhor e ficaria impune? Disse ainda Davi: Pela vida do Senhor, o Senhor mesmo o ferirá, quando chegar a hora e ele morrer, ou quando no campo de batalha for ferido. Que o Senhor me tenha como abominável, se eu levantar a mão contra o ungido do Senhor. Que coisa, não é? E como terminou a vida de Saul? A vida de Saul não terminou boa. No final da sua vida, ele se sentiu abandonado por Deus, estava aflito em uma batalha contra os filisteus, procurou sinais de Deus por sonhos, por profetas, mas nada, absolutamente nada. Então ele desesperou-se e foi procurar uma necromante, uma mulher que evocava os mortos, coisa que Saul nunca tinha permitido no seu reino. Mas ele se disfarçou para que a mulher não o reconhecesse, e foi até ela para tentar invocar o profeta Samuel, que já havia morrido, a fim de saber se iria ou não iria vencer aquela batalha. Que coisa mais triste, não é? Um rei, no fim da sua vida, pecar gravemente contra a fé, procurando uma mulher necromante para evocar os mortos. E depois daquela evocação dos mortos, que foi um pecado, ele morreu na batalha, juntamente com seu filho Jonatas. E o que fez Davi? Festejou a morte de Saul, que o perseguia de morte? Não. Davi chorou, lamentou, fez um canto fúnebre de lamentação contra Saul, o ungido do Senhor, que havia morrido no monte Gilboé. Que respeito de Davi por Saul,
porque ele havia recebido o óleo na fronte, um óleo da unção, que representava a consagração pelo Espírito Santo. E nós, que respeito devemos ter pelo Papa, que é, por excelência, o ungido do Senhor? Seria uma vergonha que nós, pertencentes à nova aliança, demonstrássemos pelo Papa Francisco uma reverência menor que a de Davi, no Antigo Testamento, demonstrava ter por Saul. Eu não quero ser submisso apenas ao papado, mas ao Papa, a este Papa, ao Papa Francisco. Eu não quero ter uma fidelidade ao Evangelho. Isso Lutero já dizia. Pregava o ódio ao Papa e a fidelidade ao Evangelho, do qual, segundo ele, o Papa teria se desviado. O papado, a Igreja Católica. E assim ele criou uma reforma, assim dizia ele. Eu não quero fazer isso. Eu não quero ter fidelidade à tradição. Eu não quero obedecer a uma ideia, a uma abstração. Eu quero obedecer a alguém. Esse alguém é Cristo. Mas o doce Cristo na terra é o Papa. A ele eu quero obedecer. Por ele eu quero morrer. Porque amar o Papa é amar a Cristo. Obedecer ao Papa é obedecer a Cristo. E se o Papa tem defeitos, eu, como bom filho, não quero publicá-los. Se o meu pai fosse bêbado, eu não publicaria a sua embriaguez, nem divulgaria as palavras que ele disse quando estava embriagado, nem teria prazer em que os outros se tomassem conhecimento das coisas vergonhosas que ele falou quando estava embriagado. Não. Pois, se eu amo o Papa, eu também não me comprazo em falar mal dele, em divulgar seus defeitos. Santa Catarina de Sena era uma mulher forte. Ela chamava a atenção também dos superiores, até mesmo do Papa, mas chamava com o respeito e o temor filial. É assim que devemos fazer. Desconfiem dos heróis desobedientes, daqueles que querem reformar a Igreja lutando contra ela. Nunca se conseguiu nada de bom assim. Os verdadeiros reformadores reformaram a Igreja por dentro. A única exceção à obediência seria no caso de alguém nos mandar cometer um pecado. Que eu saiba, o Papa nunca ordenou a nós, sacerdotes, que dessemos a comunhão aos adúlteros, aos divorciados recasados. Se desse tal ordem, eu seria o primeiro a desobedecer em nome da obediência a Deus. Também que eu saiba, o Papa não nos ordenou participar de cultos idolátricos, nem pregar que todas as religiões são iguais. Uma ordem categórica de cometer um pecado não apenas não obriga à obediência, mas obriga à desobediência. Naquilo que não é pecado, eu obedeço ao Papa. Eu recito, por exemplo, o nome de São José, incluído por ele nas orações eucarísticas 2, 3 e 4, além do cânon romano. Foi um ato do Papa Francisco, a inclusão de São José na liturgia. Eu celebro a memória de Maria, Mãe da Igreja, que foi instituída por ele.
Eu invoco São João Paulo II e São João XXIII, que foram canonizados, declarados santos, por ele, Papa Francisco. E no ano da misericórdia, 2015 a 2016, eu fiz as obras indicadas pelo Papa a fim de lucrar indulgência plenária. E se o Papa me suspendesse do uso de ordens? Eu obedeceria, ainda que lhe fizesse isso injustamente, pois não seria pecado deixar de administrar os sacramentos e de celebrar a Santa Missa por obediência ao representante de Cristo. Seria dolorosíssimo, mas tenho certeza de que agradaria imensamente a Deus, como tanto lhe agradou a obediência até a morte de seu Filho feito homem. Vocês se lembram do que aconteceu em épocas passadas com pessoas que tentaram consertar a igreja? Em 1988, o bispo Dom Marcelo Lefebvre resolveu sagrar 4 bispos, alegando um suposto estado de necessidade para preservar a tradição. Ora, ele sabia que sagrar bispos sem mandato apostólico faloria incorrer em excomunhão automática. E naquele momento o Papa São João Paulo II estava fazendo todo o esforço para dialogar com ele e para reconhecer a fraternidade de São Pio X, dando-lhe personalidade canônica. Foi em 1988. Que coisa mais triste. Eu me lembro, eu era seminarista. E ele resolveu sagrar aqueles 4 bispos em desobediência ao Papa, mesmo sem mandato apostólico, achando que assim estava fazendo um grande bem à Igreja para preservar a tradição que, segundo ele, teria sido desviada a partir do Concílio Vaticano II e da Reforma Litúrgica. Pronto. Ele pode ter tido boas intenções, mas a desobediência foi lamentável. Não podemos elogiar alguém que desobedeça ao Papa achando que recebeu de Deus diretamente, sem passar pela Igreja, um mandato divino que supere o dever de obediência. O Papa não estava mandando cometer um pecado para que a desobediência fosse legítima. Ele achou subjetivamente, que precisava ordenar 4 bispos sem mandato apostólico. Não há nenhuma garantia de você estar agradando a Deus quando você faz alguma coisa pela sua própria cabeça. Mas quando você obedece, você tem uma paz tão grande, porque você sabe que toda a autoridade vem de Deus. E pela obediência você descarrega no superior a sua responsabilidade. E você fica tranquilo. Obedecer é algo que ao mesmo tempo esmaga o seu orgulho e te dá paz, porque diminui a sua responsabilidade. Obedecer é muito mais fácil do que mandar. Queira Deus que nunca falte na minha vida alguém a quem eu deva obedecer. Neste mundo, certamente a pessoa que mais sofre por falta de ter um superior é o Papa. A quem o Papa vai obedecer? Na falta de ter aqui na Terra um superior hierárquico, ele às vezes se aflige. Lembremos o Papa Paulo VI, que antes de escrever a magnífica encíclica Humanae Vitae, em 1968, aquela encíclica que condenou a anticoncepção e falou dos 2 significados do ato conjugal, o unitivo e o procriador, quanto ele sofreu. Demorou 3 anos após o término do concílio para escrever esta encíclica.
Seria tão mais fácil se ele tivesse um superior aqui na Terra para obedecer, mas ele não tinha. Nós temos Roma, nós temos o Papa, a quem devemos amar. E não me agrada falar mal do Papa, mesmo que seja com boa intenção. Isso me deixa muito triste. O antigo núncio apostólico dos Estados Unidos, Monsenhor Vigano, que aliás é uma pessoa a quem eu admiro, escreveu um artigo muito violento contra o Papa Francisco. Isso foi por causa de algo que aconteceu no dia 12 de dezembro de 2019, festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Na Basílica de São Pedro, o Papa Francisco, num sermão muito curto, qualificou Maria Santíssima como mãe, mulher e mestiça, 3 adjetivos com a letra M, mas rejeitou o título de corredentora e considerou um disparate, tonteira em espanhol, a pretensão de definir o dogma da corredenção. Em resposta, Dom Carlo Maria Vigano, ex-núncio apostólico nos Estados Unidos, publicou no dia 19 de dezembro de 2019 um artigo que me causou inquietação. Nesse artigo, ele não apenas manifestava discordância filial, terna, submissa ao Papa, mas ele o atacava com violência. Dizia ele que o Papa teria demonstrado uma intolerância a Nossa Senhora, que ele estaria cometendo heresias materiais e formais, idolatria, estaria praticando dissimulações e mentiras, estaria exaltando a si mesmo em uma contínua autocelebração narcisística. Meu Deus, isso é jeito de um filho falar com o pai? Por mais errado que o pai esteja? E falar em público? E o resultado de tudo seria, segundo Dom Vigano, uma igreja católica que não é mais católica. Então a igreja católica não é mais católica? Como? Dom Vigano convocou os católicos a lutarem sob o coração imaculado de Maria contra os membros alistados no exército do inimigo. Entre esses membros, parece-me, estaria o Papa. Eu, católico, lutar contra o Papa? Que isso? Ora, a consequência espontânea de quem leu aquele artigo, escrito, aliás, por alguém que eu admiro, é a indignação contra o Papa. Nós não estaríamos bem próximos do ódio ao Papa pregado por Lutero? Se a Igreja Católica não é mais católica, não estaria na hora de trocar de igreja? Ou de fundar uma outra, sem se importar com excomunhões ou cismas? Porque ele mesmo escreveu isso no artigo. Agora cabe a nós, sem equívocos, sem se deixar expulsar desta igreja de que somos filhos legítimos e da qual temos o sacrossanto direito de sentirmos em casa, sem que a odiosa horda dos inimigos de Cristo nos faça sentir marginalizados, cismáticos ou excomungados. Lembro-me que Lutero, em 1520, ao queimar publicamente a bula do Papa Leão X, que o ameaçava de excomunhão, não deu a menor importância a esta ameaça, publicamente, num gesto de rebeldia. Isso não é heroísmo, gente. O verdadeiro herói é obediente, porque pela obediência ele vence a si mesmo. Ser corajoso com os outros não é tão difícil. Ser corajoso contra si mesmo é algo heróico. Ou então,
não seria conveniente declarar inválida a eleição do atual pontífice, o Papa Francisco, e fazer um novo conclave de cardeais para eleger outro Papa? Lembro-me de que isto já foi feito em 1378, quando alguns cardeais declararam nula a eleição de Urbano VI e elegeram o Papa Clemente VII, um antipapa, dando início ao dolorosíssimo cisma do Ocidente, que só terminaria em 1417 com o Concílio de Constança. Vamos fazer isso de novo? Há pessoas por aí dizendo que o Papa Francisco não foi eleito validamente, que o Papa verdadeiro seria Bento XVI, que a renúncia de Bento XVI não teria sido válida, nem a eleição do Papa Francisco. Por favor, não façam isso. Outros estão querendo dizer que a canonização do Papa São João Paulo II, São Paulo VI, São João XXIII, nada disso teria sido válida. Mas por quê? E baseado em que você vai fazer isso? Outros dizem que depois do Concílio Vaticano II, tudo agora é errado, nada vale. Então você não deveria recitar os mistérios luminosos, porque foram instituídos pelo Papa São João Paulo II, não deveria recitar o Terço da Misericórdia, nem a invocar Santa Faustina, porque a aprovação de tal misericórdia, de tal devoção e a canonização dela se deram no pontificado de São João Paulo II. Que você... Gente, para com isso. Isso é loucura. Não se pode fazer uma ruptura em que você é o juiz e diz, até certo ponto eu aceito, depois eu não aceito mais. Não aceita, por exemplo, a liturgia reformada, o missal de São Paulo VI. Você pode até apresentar críticas construtivas, poderia ser melhor, poderá ser melhor ainda no futuro se fizermos uma reforma. Mas dizer que esta nova liturgia foi herética, dizer que as missas são inválidas, há quem diga isso, que são sacrílegas, que são idolátricas, que ninguém mais se santifica com a missa de Paulo VI. Meu Jesus, para com isso. Somos ou não somos católicos? Eu faço questão, nesta hora em que vivemos uma crise, talvez sem precedentes na Igreja Católica, uma crise que me aflige muito, eu faço questão de convidar todos os que estão me ouvindo a rezarem pela Igreja, a baterem no peito e dizerem: o culpado primeiro sou eu, porque eu estou sofrendo um castigo dos meus pecados, e a submeter-se ao Papa, e a ter por ele o respeito que lhe é devido, como doce Cristo na terra. Nunca fazer nada contra o representante de Cristo, nem dar a entender aos outros que você tem algo contra o doce Cristo na terra. Este é o caminho da santidade, gente. Este é o caminho. Você pode até ter alguma perplexidade com coisas que você ouve do Santo Padre. Você pode fazer críticas doces, filiais, construtivas, mas sempre lembre-se, se nós chegamos a esse ponto, é porque nós merecemos. Uma nova guerra mundial não seria suficiente para expiar toda a nossa culpa. Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo pecado da sodomia, mas hoje se faz exaltação pública da sodomia em marchas de orgulho homossexual. O que faltaria para cair fogo do céu e nos destruir? Eu acho que nós estamos colhendo aquilo que plantamos. Estamos recebendo o castigo que merecemos. Podemos achar demasiado, e eu acho sim.
eu acho e imploro a Deus misericórdia. Mas não podemos dizer que não merecemos isso. Merecemos. Peçamos a Deus, batendo no peito, Senhor, nós pecamos. Nós merecemos este castigo horrível, que é a fome da palavra de Deus, por ti anunciada pelo profeta Amós. Os homens andarão de um lado até o outro da terra, procurando a palavra do Senhor e não a encontrarão. Merecemos. Merecemos esta desorientação que foi apontada pelo cardeal Burke, como se a igreja parecesse um navio sem leme. Nós merecemos. Merecemos isso tudo, mas devemos pedir, Senhor, que isso não dure muito, porque nós não podemos suportar isso por muito tempo. Que isso logo passe, que os nossos pecados sejam devidamente castigados e que nós possamos gozar novamente da segurança de podermos olhar para Pedro e ouvir suas palavras sem perplexidade, sem confusão e sem aquela aflição que agora nos causa. Por favor, não deixemos de amar o Papa enquanto ele for Papa. Ele é Papa. E não nos deixemos levar pela ideia de que o Papa seria o causador de um cisma, porque o cisma não é causado por um Papa nem por um concílio. Um cisma é causado por alguém que, querendo corrigir um defeito do Papa ou de um concílio, resolve se afastar da Igreja e criar uma nova. Assim aconteceu com os vétero-católicos, que, não aceitando o Concílio Vaticano I, disseram que havia sido inventada uma nova Igreja Católica e eles queriam ficar com a antiga. Nós somos católicos velhos, os vétero-católicos. Não façamos isso, gente. Não precisamos de reformadores que ataquem a Igreja. Precisamos de reformadores que renovem a Igreja por dentro. Precisamos novamente de Santa Catarina de Sena, de Santa Teresa de Jesus, de São João da Cruz. Precisamos de Santo Inácio de Loyola, daqueles grandes mestres missionários, fundadores, reformadores de verdade. Santa Teresa de Ávila, ao morrer, morria feliz dizendo: morro como filha da Igreja, é assim que eu quero morrer. E se eu for perseguido pela hierarquia da Igreja, justa ou injustamente, tanto faz, quero ter a glória de morrer obedecendo. E peço a vocês que estão me ouvindo, que queiram mesmo também, nunca desobedeçam ao Santo Padre, o Papa. Nunca desobedeçam, a menos na hipótese hipotética de o Papa mandar você cometer um pecado. Fora isso, obedeçam sempre. E se tiverem algo para corrigir, corrijam. Corrijam, porque corrigir os que erram, ainda que sejam nossos superiores excepcionalmente, é uma obra de misericórdia, mas corrijam de maneira filial, educada, terna, rezando por ele mais do que acusando a si mesmos, mais do que querendo revoltar-se contra a hierarquia da Igreja. Estamos passando por um momento muito crítico, mas neste momento eu tenho mais medo daqueles que pretendem salvar a Igreja por meios heterodoxos do que da própria crise da Igreja. Neste momento eu convido a todos vocês que são católicos, não deixem de ser católicos. Não digam, eu sou a favor do papado, mas contra o Papa. Eu sou a favor da Cátedra de Pedro, mas não sou a favor do Concílio Vaticano II. Eu sou a favor da tradição, mas eu rejeito a liturgia do Papa Paulo VI. Gente, por favor, sejamos católicos de verdade. Nada impede que você tenha preferência pela forma extraordinária
ou pela forma ordinária da celebração da Santa Missa. Mas nunca diga que uma é válida e a outra é inválida. Que uma é ortodoxa e a outra é heterodoxa. Que uma glorifica a Deus e a outra é idólatra. Não faça isso, por favor. Não faça. Isso causa discórdia, isso semeia confusão, isso não glorifica a Deus. E nós temos que aprender a obediência. Não foi assim que Jesus fez? Não foi assim que ele nos ensinou? Não foi assim que Maria Santíssima fez? Ela obedeceu à palavra do anjo. Não obedeceu a Deus diretamente, mas ao anjo que falava em nome de Deus. E aqui está a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E obediente ao anjo, foi que ela captou as graças de Deus para si e para nós, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, porque ela disse sim. Obediente, ela foi depois visitar a sua parenta Isabel para oferecer a ela toda a riqueza que ela havia recebido, que era Jesus. E o Espírito Santo, do qual Jesus dentro dela estava cheio, inundou a casa de Zacarias, fez com que João Batista no ventre de Isabel fosse santificado, que a sua mãe profetizasse, que chamasse Maria Santíssima Mãe do meu Senhor, e que Maria Santíssima mesma entoasse aquele cântico Magnificat. Tudo isso porque ela foi obediente. Pois é, sejamos obedientes como Maria Santíssima. Não deixemos o dom da obediência. Obedeçamos os nossos legítimos superiores. E quando pedirmos alguma coisa, peçamos sem usar de artifícios para fazer a nossa vontade. Quando eu fui pedir permissão para pregar um retiro, eu não pedi assim ao meu bispo: Senhor bispo, eu posso sair para pregar um retiro? Não. Eu falei assim: Senhor bispo, eu recebi um convite de estar nos dias tais e tais em tal cidade para participar de um retiro. O que o senhor acha que eu devo fazer? Devo aceitar? Eu deixei bem livre para que o bispo dissesse deve ou não deve. Essa é a melhor maneira de obedecer, quando você não induz o superior a fazer a sua vontade, quando você o deixa livre para que ele responda o que ele quiser, e você responde o que ele mandar, sabendo que, embora o superior possa errar, você nunca erra quando obedece, exceto quando ele manda você cometer um pecado. Se a ordem dele não é a melhor possível, poderia ter sido melhor, mas não é pecaminosa, você nunca está errando ao obedecer. Você está dando glória a Deus. E é isso que devemos sempre fazer, gente. Foi pela obediência que Jesus salvou o mundo. Eu vou obedecer, eu vou ajudar Jesus a salvar o mundo obedecendo aos meus legítimos superiores, como eu disse no dia da minha ordenação. O meu bispo Dom Manuel Pestana, que me sagrou sacerdote, perguntou: prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? E eu disse: prometo. Então, eu obedeço ao bispo, não é ao bispado, não é ao episcopado, ao bispo, a esse bispo que eu obedeço. Você que é filho, obedeça ao seu pai e à sua mãe. Obedeça àquele que Deus colocou para dirigir você e agradeça a Deus por você ter alguém para obedecer. Porque a obediência ela nos traz uma paz e uma alegria que, se os desobedientes conhecessem, desejariam obedecer, nem que fosse por egoísmo, só para gozar dessa alegria. Gente, sejamos obedientes, não é? Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você já morreu? Já morreu até a cruz? Se ainda não, ainda está faltando algo para imitar Jesus na sua obediência, certo? Evitemos, portanto, o perigo do ódio, desconfiemos dos heróis que querem consertar a igreja sem obedecer.
façamos ao mesmo tempo uma profissão de fé na Santa Igreja Católica e também uma profissão de amor no Santo Padre. Sim, porque o Santo Padre, seja ele quem for, diz Santa Catarina de Sena, ainda que fosse um demônio encarnado, ele representa Cristo na terra, que nunca aconteça que Davi, no seu amor e respeito por Saul, nos vença a nós, no nosso amor e respeito ao Papa Francisco. Que isso nunca aconteça, seria uma vergonha para nós. Certo? Sejamos obedientes, não queiramos inventar algo que foi diferente do caminho trilhado por Jesus, o caminho da obediência completa. Obedecendo, nós ensinaremos os outros também a obedecer. Aquele que dá o exemplo, recebe dos outros obediência também. E isso é maravilhoso. Na casa, os seus filhos vão obedecer você se virem que você obedece aos seus legítimos superiores. A obediência gera obediência. Mas obedeça por amor. Obedeça como alguém que está fazendo um ato de amor. Não por má vontade, não contrafeito, não por coação. Obedeça sabendo que a ocasião de obedecer é um dom que Deus dá a você. E é uma prova de que Deus ama você, dar a você alguém a quem você possa obedecer. Está certo, gente? Então, que estas palavras ecoem em nossos ouvidos nesta semana, nestes tempos tão difíceis, em que tantas coisas estão circulando pela imprensa, pelos meios de comunicação social, relativos à Santa Igreja Católica, ao Santo Padre o Papa, que nunca nos falte a docilidade filial e o amor ao doce Cristo na terra. Vamos terminar então dando a nossa bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Guilhom de Montfort, de Santa Gina Beretta Mola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.